direta do nosso canal TV EBD. Com muita alegria nós estamos aqui mais uma vez nesta oportunidade para a ministração de mais uma das nossas aulas da Escola Dominical, da série de estudos intitulado Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja, no livro de Levítico. Aqui está o nosso manual de estudo, aonde nós estaremos hoje estudando e abordando o assunto sobre estranho diante de Deus. O nosso texto bíblico, como de praxe, ele se encontra no livro de Levítico, o capítulo 10, versículos de 1 a 11. Levítico 10, de 1 a 11. Você que tem uma Bíblia em sua casa, pode acompanhar a leitura do texto bíblico para você ter uma ideia, um vislumbre do que é a nossa escola dominical, que é o estudo sistemático da lição de hoje. Como a nossa lição, todas elas têm o texto, que é o texto principal, o qual nós conhecemos como texto áureo. E ele diz assim, ó: E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naquele que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Levítico capítulo 10 e versículo de número 3. A base central da nossa lição, ou a verdade prática da lição, diz assim: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Hoje nós vamos começar o nosso estudo um pouquinho diferente. A lição ela vai falar, ou vai tratar do assunto fogo estranho diante do Senhor. É um assunto muito sério, é um assunto bastante, eu digo delicado, porque nós precisamos nos aplicar muito à parte prática deste texto, ou melhor, desse assunto, porque o que representa para nós hoje fogo estranho diante de Deus? Meus queridos e amados, eu nasci no lar evangélico, me criei no lar evangélico e sou obreiro da igreja, ministro do Senhor, aproximadamente já aí uns 20 anos. E ao longo do meu ministério, a gente vem acompanhando o altar da igreja, o local que se intitula, ou pelo menos tem que ser chamado de santo, e como de fato ele é santo. A última década, essas últimas 2 décadas, principalmente essa última década, ela vem marcada por movimentos que se chamam de movimentos avivalísticos, e que muitas das vezes de avivamento mesmo tem muito pouco. Eu não considero o movimento de avivamento um movimento de barulho, essa movimentação que nós temos visto nessa última década. E junto com essa movimentação, nós temos percebido que os fogos que estão sendo acendidos em nossos altares não têm sido fogo genuinamente santo, fogo tirado com brasas vivas, tirado com as brasas vivas que é tirado do altar. Acompanhando alguns dos intitulados avivalistas, pregadores de renome, se é que assim podemos citar, nós temos visto muita encenação, muita invenção nos púlpitos ou parlatórios de nossas igrejas, o que tem se caracterizado, pelo menos em off, como um fogo santo. O altar da igreja ultimamente tem se transformado em passarela de moda, lugar para se autopromover pregadores e cantores,
pessoas que cobram valores altamente, valor caríssimo para cantar ou pregar em nossas igrejas, e às vezes tem feito dos nossos púlpitos um verdadeiro palco de circo, algumas brincadeiras, até certas encenações que fazem o povo rir, e até mesmo o povo sorrir, e até mesmo dar aqueles glória a Deus maquiado pela emoção humana, mas não pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos para a questão do fogo santo, fogo estranho diante de Deus, a pergunta é: que tipo de fogo que nós estamos trazendo para o altar do templo da nossa igreja? Meus queridos, a nossa lição vai tratar disso hoje de uma forma bastante sutil, mas entre as linhas da interpretação do que o escritor sagrado, melhor, o escritor da nossa lição, quis trazer dos escritos sagrados levíticos para nos ensinar, nada mais é do que isto: nós entendermos que não podemos trazer fogo estranho para o altar do nosso Deus. Nadab e Abiú, eles eram dois dos 4 filhos de Arão, conforme Êxodo capítulo 6, verso 26, que foram separados por Deus para oficializarem como sacerdote. E o texto vai dizer: fazei bem vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdote, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Êxodo capítulo 28, verso 1, vai narrar a história. A Bíblia narra que 2 deles, ou seja, a Bíblia narra que eles foram consagrados e instruídos sobre o trabalho que Deus deu a eles. Êxodo capítulo 30, verso 30 também faz a mesma narração. Isso demonstra um tempo de preparação, instrução, antes que começarem efetivamente o seu trabalho como sacerdote a realizarem ali no templo. Veja que para ser o sacerdote do templo havia uma preparação espiritual, uma preparação para o sacerdócio. E hoje, como é muito comum a gente ver pessoas recém-convertidas que não têm preparação, muitas das vezes não estão preparados para estar no lugar santo, ministrando no lugar santo, e ocupa o espaço de alguns sacerdotes veteranos, e às vezes trazendo aí apenas um movimentalismo, porque não estão embasados, não foram instruídos nas verdades santas. Então o sacerdote lá do templo de Arão, aonde a Nadab e Abiú fizeram parte, eles passaram por esse treinamento. Agora o texto nos narra que Nadab e Abiú, eles tomaram o incenso, o incensário, para oferecer um fogo, para acender o fogo do altar diante de Deus. Isso pode indicar que eles usaram o incensário consagrado, o incensário não consagrado, para o uso no tabernáculo. O fogo estranho mencionado pode nos indicar que eles podem não ter usado o incensário determinado pela lei, e além disso, ter usado fogo que não havia sido tirado do altar, porque o fogo do altar foi acendido uma vez pelo nosso Deus, e não poderia ser outro fogo além desse que Deus o havia acendido. Nadab e Abiú, eles tinham uma ascendência promissora no ministério levítico. Nadab e Abiú, eles pertenciam à tribo de Levi, e essa tribo foi honrada como sacerdócio divino. Números capítulo 3, versículo de 1 a 12,
vai nos deixar isso bem claro, como eles foram separados, como a tribo de Levi foi separada e honrada para o sacerdócio divino. Era um privilégio, né, que esses dois tinham para ministrarem na casa de Deus. O Senhor dizendo, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Número capítulo 3 e verso de número 12. Então, mas eles eram o quê? Escolhidos. Eles eram vistos como nobres diante do povo de Deus. E eram contados como as primícias do Senhor. Então, veja que eles tinham um grande privilégio, porque o Senhor os tinha contado como primícias para si. Então vejam as responsabilidades que esses homens tinham diante do altar de Deus. Eles não podiam oficializar de qualquer maneira, porque eles tinham uma ascendência, ou seja, eles eram de uma linhagem, isto é, eles eram descendentes da família de Arão, escolhido por Deus para exercer o sumo sacerdócio. Eles tiveram também o privilégio de ver a Deus comer e beber em sua presença. Quando Moisés, lá no capítulo 24 do Êxodo, verso 9 e 12, nós vamos ver que o texto sagrado vai dizer assim, e subiu Arão e Moisés, Nadab e Abiú, e os 70 dos anciões de Israel. E viram a Deus de Israel, debaixo dos seus pés, havia como que pavimentação de pedra de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e lei, e os mandamentos que vos tenho escrito para ensinar. Êxodo capítulo 24, verso 9 e verso 12. Então nós entendemos aqui, vemos aqui através do texto bíblico, que eles tiveram o privilégio de estar junto com Moisés, mais os 70 anciões e Arão, e contemplaram Deus numa forma simbólica, que nós não vamos aqui ter tempo para abordar sobre isso, e a Bíblia diz que eles comeram e beberam. Veja que privilégio glorioso que esses dois homens, intitulados homens de Deus, como sacerdotes de Deus, estiveram na sua ascensão do ministério arônico, ou seja, provindo de Arão. Eles seriam sucessores de seus pais. Então o ministério sacerdotal israelita era de alta responsabilidade, né? Importando que o sacerdote cumprisse rigorosamente as determinações dadas por Deus, sendo algumas vezes mencionado até a pena de morte para a infração. E foi exatamente isso que aconteceu com esses dois homens por causa da infração que eles cometeram em levar o fogo estranho diante do Senhor. Eles eram também participantes da glória de Deus. Quando o Senhor outorgou a lei a Israel por intermédio de Moisés, lá estava Nadab e Abiú juntamente com os mais destacados anciões de Israel. Nós já citamos Êxodo capítulo 24, verso 1. E ali no Monte Sagrado presenciaram a manifestação da glória divina. Êxodo 24, de 9 a 10. Além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel. Êxodo capítulo 24 e o verso número 8. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. Que privilégio que esses homens tiveram. Depois trocar por simples coisas das suas vidas ou por desejos da sua vida, que nós vamos ver daqui a pouco, e perderam esse privilégio de estar como ministro e sacerdote no templo de Deus.
Êxodo 24, verso 1, diz assim, ó, depois disse Moisés, a saber o Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões de Israel, e adorai de longe. Eles ficaram de longe adorando o nosso Deus. No entanto, eles prestaram a Deus um serviço sem qualquer temor a Deus. Depois de tudo que eles viram, eles apresentaram um serviço sem qualquer temor a Deus. Então, todos os detalhes do tabernáculo e do serviço sacerdotal foram especificados nas suas particularidades mais minuciosas por Deus a Moisés. Incluído nisso também estava o altar de incenso, em frente ao véu diante da arca da aliança, sobre o qual Arão deveria queimar incenso aromático todas as manhãs e ao entardecer. O Senhor ditou essas receitas para fazer o incenso aromático, destinado exclusivamente para este fim. Êxodo capítulo 30, versos 7 a 10, de 34 e 38, nós vamos encontrar aí a receita que Deus passou a Moisés a respeito desse incenso aromático, que era diferente do outro incenso, que era um outro tipo de incenso de adoração, desse incenso que era oferecido no altar, no lugar santo. Mas, ao invés disso, eles trouxeram para o altar do Senhor, para esse altar do incenso puro, eles trouxeram fogo estranho. O incenso era puro, e não o incenso aromático, né? Era um outro tipo de incenso, como nós dissemos, e era usado para oferta de cereal, manjares, queimado ao Senhor no altar do incenso. Levítico 2, versículo 1, 12 e o versículo número 15. O que esses homens fizeram? Eles ignoraram a presença de Deus. Ou seja, sabendo que Deus estaria presente no sacrifício, porque era através do sacrifício que eles iam apresentar a Deus, o fogo que eles iam acender, iam trazer para o altar do Senhor, Deus seria glorificado e Deus seria santificado na pessoa do sacerdote. Então, meus queridos, eles ignoraram a presença de Deus. Esses homens tiveram uma preparação que nós temos tão grande, o que houve 7 dias de propiciação pelo altar, fim dos quais ele se tornou santíssimo, bem como todo o que nele tocasse. Ou seja, não só o altar era santo, mas seria santificado todo aquele que tocasse no altar. Terminando a cerimônia da preparação desse altar, a Bíblia diz que saiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e as porções da gordura sobre o altar, significando assim a aprovação tudo que havia feito para grande alegria do povo. E Levítico 10, verso 1 diz assim, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram então fogo estranho perante o Senhor que não lhe era ordenado. Então eles quebram todo esse preceito da santificação do altar, sabendo que eles seriam santificados e o povo ia glorificar a Deus através dessa oferta que eles iam oferecer, desses fogos que eles iam levar para o altar. Eles quebraram toda essa regra e trouxeram fogo que não era o fogo santo ao Senhor, e sim um fogo estranho. Como denotar esse tipo de fogo? Nós não temos uma definição que tipo de fogo que eles trouxeram, que não foi um fogo considerado por Deus como um fogo santo. Ou seja, a priori ou a princípio,
esse fogo não foi tirado das brasas vivas que ficavam após a limpeza do altar. O altar era feito o sacrifício da manhã, a oferta da manhã e também a oferta da tarde. E por um orifício era tirado a cinza, feito a limpeza do altar, e as brasas que estavam acesas, as brasas que permaneciam acesas após a remoção da cinza, elas ativavam o outro fogo. Então era um fogo que a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então havia renovação deste fogo. Logo se entende que o incenso não era puro e o fogo que veio também não era o fogo tirado do altar das brasas vivas que já jazia do fogo que ardia continuamente sobre o altar. E Deus não se agradou disso. Então, eles tiveram assim uma impaciência profana. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitiu aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer incenso no altar de ouro. Êxodo 7, verso 30, capítulo 30, verso 7 e 9. Todavia, observa que ambos ignoraram tal preceito e entraram no lugar santo e trouxeram fogo que Deus não ordenara. Ou seja, um tipo de fogo que Deus não tinha escolhido. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Nadab e Abiú precipitaram-se e não souberam esperar a hora de se colocar no altar. Lição interessantíssima. Indica-se também que não era o momento e nem o dia escalado para eles fazerem o trabalho do sacerdote, ou do sumo sacerdote, em trazer fogo no altar. E esse resumo diz assim: Nadab e Abiú precipitaram-se e não souberam esperar a hora de se colocar no altar. Quando nós saímos na frente de Deus, quando nós procuramos antecipar o projeto de Deus na nossa vida, quando nós não sabemos esperar, nós precipitamos no nosso chamado, nós corremos o grande perigo de também estar ofertando fogo estranho no altar. Quantas pessoas saíram na frente e não tiveram a aprovação de Deus e hoje estão com seus ministérios destruídos, os seus ministérios totalmente fora daquilo que Deus queria, hoje estão mendigando ministério, podemos dizer assim, porque saíram antes do tempo de Deus. Quiseram fazer aquilo que ainda não estava no seu tempo. Então vale a pena nós esperarmos o tempo de Deus, porque senão podemos correr o risco de profanar, por causa da nossa impaciência, profanar o nosso chamado. O seu pecado, ou o pecado dos dois, sem dúvida foi o pouco caso que eles fizeram, a desobediência, o que o Senhor não lhe ordenara, e morreram por haver se aproximado do Senhor. Veja que o grande perigo que ocorre, né, ou que ocorreu, alguns ocorre, em sair fora da hora ou se aproximar daquilo pelo qual Deus ainda não ordenou. Eles conscientemente e deliberadamente desobedeceram a Deus, eles sabiam da sentença. Deus é um Deus zeloso, é santo, portanto exige que os teus servos o sirvam à sua maneira, e não da minha nem da sua maneira. Obediência é melhor do que sacrifício. Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 10, nós vamos encontrar esse texto onde o Senhor chama a atenção que o nosso obedecer é melhor do que sacrificar. E eles então apresentam o fogo estranho. Agora, por que trouxeram
fogo estranho. Aí vem a pergunta: porque não estavam preocupados com a santidade do lugar? Isso é muito pesado, isso é muito forte, como usam dizer a gíria aí. Porque não estavam preocupados com a santidade do lugar. É muito preocupante, muito perigoso, quando nós não preocupamos com o lugar em que nós estamos pisando. Quando Moisés foi ao monte, e estava no deserto de Midian, apacentando as ovelhas do teu sogro, o Senhor apareceu a Moisés numa sarça que ardia, mas não se consumia, e Moisés se aproximou para ver o que estava acontecendo. Pelo menos à vista de Moisés, aquilo não era tão comum. E o Senhor disse: Moisés, tira o sapato ou a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. A grande questão e a pergunta que eu faço é o seguinte: será que nós estamos preocupados com o lugar que nós estamos usando para ministrarmos a palavra do Senhor? Será que estamos nos preocupando com as ilustrações mentirosas que muitas pessoas inventam para causar uma emoção nas pessoas? Recentemente vi uma pessoa contando que 2 pregadores diferentes de lugar diferente fizeram a mesma ilustração com ponto e vírgula, como se tivesse acontecido com ele. E foram 2 pessoas diferentes. Então, um estava mentindo, ou um ouviu o testemunho do outro, ou os 2 estavam mentindo. Então, não estavam preocupados com a santidade do lugar. Muitas pessoas que fazem certas encenações, certas brincadeiras nos púlpitos das igrejas, que parecem mais palhaço de púlpito do que pregadores, não estão preocupados com a santidade do lugar. O incenso era santo, não poderia ser um incenso qualquer. A nossa adoração a Deus como incenso suave tem que ser um incenso santo, adoração santa, uma adoração que vem das entranhas da alma, do crisol da alma, do recôndito seleto do coração. Não é aquela adoração, aquele glória a Deus, que sai do pomo de Adão, mas tem que ser aquela adoração, aquele glória a Deus, que sai das entranhas da alma, que você sente quando a pessoa glorifica a Deus, porque ele está preocupado com o lugar santo. Logo então, o fogo que deveria ser produzido naquele altar também deveria ser santo. Que tipo de fogo nós estamos trazendo para o altar das igrejas, aonde nós temos pregado ou ministrado a palavra do Senhor? Será que não estamos como Nadab e Abiú? Hoje, por causa da misericórdia de Deus, as pessoas não morrem mais no altar, mas um dia dará conta do incenso e do fogo que eles ofereceram no altar de Deus. Isso foi tão agravante que, após eles terem morrido, Deus ter fumegado eles no altar, foi tão agravante que Deus proibiu o luto. Era para lamentar que o Senhor fez, mas não pela vida dos 2. O povo podia ter luto por aquilo que o Deus tinha feito, o povo podia lamentar, mas o sacerdote não, o sacerdócio não poderia lamentar. Êxodo capítulo 10, verso 6, disse, e Moisés disse a Arão e aos filhos Eleazar e Itamar: não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgais as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente esse incidente que o Senhor acendeu. Então, Israel, a nação e o povo, eles iam prantear o luto por aquilo que o Senhor tinha feito, mas não pela vida dos 2. Isso, meus queridos, fala da intolerância de Deus contra o pecado. Foi um momento trágico na vida da família e da vida da igreja e da nação daquela época. Além do mais, Arão não pôde
observar a prática funeral, né, dos seus 2 filhos. O ministério e a família é envergonhado diante da congregação. Isto é pesado, é difícil, quando alguém envergonha a família, envergonha o ministério diante do povo de Deus. Nós temos visto nessas últimas décadas tanto escândalo no ministério, tantas pessoas que mancham o ministério, mancha a igreja. Às vezes somos obrigados a trocar de campo ministeriais, ou até mesmo troca de uma igreja para outra, para poder esconder o seu pecado. E ainda dizem, se a igreja tratar, eu vou pôr a igreja na justiça. Querido, se tolerarmos, somos co-participante do mesmo fogo que eles estão colocando no altar. Pense nisso, é muito sério. Deus os matou por não ter levado em conta a santidade divina, né? Então, quando nós ignoramos a santidade de Deus, nós corremos o mesmo risco. Por que hoje tem tanto fogo estranho de Deus e Deus não mata? Como nós dissemos, por causa da sua misericórdia. Se não fosse assim, muitos estariam morrendo como Nadab e Abiú, por procurarem se aproximar da presença de Deus de uma maneira imprópria, em desobediência ao seu mandado. Devemos chegar a ele segundo as condições que Deus estabeleceu. Hoje Deus está agindo, meus queridos, de misericórdia, concedendo tempo para o arrependimento e para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Se não fosse assim, muitos estariam morrendo como Nadab e Abiú, por procurar se aproximar da presença de Deus de uma maneira imprópria, em desobediência ao seu mandato. Devemos chegar a ele, segundo as condições que ele estabelece. Não nos compete escrever as regras. Hoje as pessoas escrevem as regras, né? E Deus obedece. Deus é obrigado, muitas das vezes, a poupar a vida de determinadas pessoas que tentam ou pensam que estão escrevendo as regras, mas estão andando por caminhos tortuosos. Aí, após a morte, Deus manda então que o cadáver, os 2 cadáveres, sejam removidos. Moisés então ordena aos 2 primos, né, de Arão, Misael e Eusafã, a remover os cadáveres da casa de Deus. Levítico capítulo 10, verso 4. No episódio, nós vamos ver isso também de Ananias e Safira, que ambos os corpos também foram, por algum jovem da igreja, recém-inaugurado pelo Espírito Santo, tirado e sepultado fora da igreja, ou seja, fora da cidade. Então veja que havia um costume, né, de sepultar as pessoas nas capelas ou covas dos sacerdotes, dos reis, etc. Não é a questão do assunto agora. Mas esses 2 foram tirados para fora do arraial. Se foram cortados do arraial, imagina do arraial celestial, né? E o luto foi proibido. Apesar da tragédia que se abateu sobre a família de Arão, sobre essa família, Arão é proibido pelo Senhor de guardar luto ou demonstrar tristeza. Ele e seus filhos deveriam suportar com santa discrição aquela hora tão difícil. Afinal, era o seu dever zelar pela santidade da igreja e a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Certos tipos de luto, hoje em nossas igrejas, servem apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-lo à dispersação. Eu vou repetir. Certos tipos de luto servem apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-lo à dispersação. Samuel capítulo 2, versos 9 a 7, temos uma narração mais ou menos parecida. Querido, muitas das vezes o luto, a punição,
ela é necessária. Se Deus deixa impune aqueles dois sacerdotes, Nadab e Abiú, certamente a corrupção do altar seria, no futuro, pior do que já havia acontecido. Hoje, meus queridos, muitas das vezes o luto, esses lutos espirituais na igreja, que vem acontecendo, as mortes espirituais, enfraquece o ministério. A pessoa já morreu, mas continua no altar. E Deus não quer esse tipo de cadáver ambulante. Deus quer que nós extirpamos ele do nosso meio. O que nos chama a atenção, meus queridos, às vezes temos de suportar o insuportável. Suportar o insuportável, a fim de preservar a igreja de Cristo. Ela está acima da nossa dor. Então, o que falar daquela ameaça, daqueles que ameaçam a igreja para que seus erros sejam encobertos? Falei agora há pouco sobre ele. A igreja deveria suportar e até arcar com as consequências para manter a moral religiosa da igreja e a santidade diante da sociedade. Errou, trouxe fogo estranho sobre o altar, adulterou, pecou. Então a igreja tem o dever de punir, tirar, cortar do ministério. Ameaçou a igreja? Tem problema. A igreja paga-se o preço, porque a partir do momento que a igreja passa a pagar este preço, vai servir de um referencial para a sociedade. Ah, meus queridos, mas é direitos humanos, irmãos. Quem manda na sua casa é você. Quem manda na igreja é o Senhor Jesus. Quem manda no nosso ministério é a convenção. Quem manda na igreja é o nosso Deus. E depois do nosso Deus, as lideranças constituídas. A justiça do nosso país, as leis que foram criadas, elas foram criadas para o nosso bem, mas não para os nossos escândalos. A partir do momento que mesmo que a igreja às vezes tenha que pagar por uma exclusão, não por uma exclusão, mas por um ato disciplinar, mas para manter a moralidade da igreja, para manter a essência da igreja, certamente a sociedade verá a igreja com outros olhos. Verá a igreja com a igreja do sacrifício perfeito, santo e agradável a Deus. A igreja que não oferece fogo estranho e nem tolera aqueles que estão trazendo fogo estranho para o altar. Meus queridos e meus amigos, irmãos internauta que nos acompanhou durante esse vídeo, quero lhe dizer na conclusão, nas considerações finais deste vídeo, pense sério, quando você for ministrar na casa de Deus, quando você for usar o púlpito da igreja, o parlatório da igreja, veja qual é a sua mensagem, veja o que é que você está entregando para a igreja. Veja como diz lá Romanos capítulo 12, verso 1, rogo, pois, irmão, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com a inteligência. O que Nadab e Abiú ofereceu a Deus foi um culto irracional, um culto sem inteligência, sem a menor consideração diante de Deus. Deus não foi honrado, e a honra e a glória é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo em Cristo Jesus. Amém.